Boa noite, meus queridos e minhas queridas e queridas, como diz um amigo meu, né? Queridas, que inclui tudo, todos e todes. Com alegria que eu inicio esse nosso encontro aqui, breve, né? Uma hora, né? Mas legal para a gente conversar um pouco. Esse que vos fala é o professor Marcelo, junto com suas várias personas aqui, partes e personalidades, né? Hoje temos aí o famoso lobo da CNV, né? Aquele que tem uma grande dificuldade de escuta, tem grandes problemas na comunicação, consegue muita coisa. A gente sempre ensina que esse personagem é um grande protetor, não é apenas e temos aqui também o nosso dragão, que hoje vai contar uma história para vocês, né? Temos a nossa girafa ali atrás, a famosa girafa da CNV, né? A girafa que representa a fala do coração, a visão, né, mais profunda, uma conexão mais intensa e mais verdadeira. Pô, meu telefone não para de tocar. Hoje eu trouxe também uma personagem muito interessante que eu uso nos trabalhos sistêmicos, que é a matriosca, né, que vem da ideia de mãe, né, e que é tão interessante porque ela traz dentro dela, né, todos esses outros, os filhos, né, que a gente pode trabalhar os ancestrais, a gente pode trabalhar toda uma dimensão daquilo que é mais, que a gente carrega sistemicamente, né? Então a gente vai vendo como que os filhos vão brotando e vão jogando a vida para frente, né? Temos algumas outras personagens mais também meio macabros que eu uso, que é o personagem da morte, né? É um personagem aí que muitos não gostam, mas tem muito a ver com o nosso trabalho, porque quando eu trabalho de um constelador, um trabalho de uma pessoa que vai trabalhar com dimensões mais profundas, tem que se defrontar com a questão da finitude, da questão da morte. Esse é um ponto bem importante também, né? Lá atrás na parede tem o crítico externo, que na verdade é um crítico interno, né? É um personagem que a gente trabalha muito como um dos padrões, que é um dos trabalhos que a gente sempre faz, trabalhar os padrões de personalidade. E sempre aparece o controlador, aparece que são os protetores, né? Todos eles, os gerenciadores, controladores, junto com o crítico externo, os postergadores, aqueles que ficam procrastinando, né? Agora não quero fazer, não posso fazer. O palhaço é tão interessante porque ele tem uma sabedoria muito profunda, uma sabedoria muito bonita. O palhaço, ele é usado também até em tradições antigas, espirituais e míticas. A gente poderia também falar sobre o palhaço na visão arquetípica, espiritual, o que ele representa na nossa vida, como a importância da leveza na nossa vida. Mas hoje quem vai contar a história é o dragão. A nossa história inicial, e esse dragão aqui eu uso muito para trabalhar com um casal, né? Porque eles acham que são dois, né? E olham às vezes para lugares diferentes, assim, mas ele tem o mesmo corpo. Então, era uma vez na China antiga, essa é uma história muito significativa, reparem bem, muito cheia de sentido. Na China antiga existiam muitos dragões, né? Os dragões eram personagens muito importantes nas tradições, em várias tradições míticas, mas na China mais ainda. E aí havia uma pessoa, não sei se tem mais advogado aí presente, ou mais professor, ou assistente social, eu não sei. Vamos pegar assim talvez um advogado. Não, vamos pegar assim alguém que já cultivava e gostava de assistir live de CNV, pronto. Era assim, uma pessoa admiradora de CNV. E aí ela dizia assim: caramba, eu sou né, um fã dos dragões. Não, dragão, você acha que é perigoso? Eu tiro de letra, eu sou amigo de dragão, né? Eu tenho bottom, uso bottom do dragão. No carro tinha um adesivo, não tinha carro naquela época, um carro de boi, usa adesivo do dragão. E aí tava com a mulher, né, ali aquele love e tal, assim, daqui a pouco começar a falar de dragão, a mulher, puxa, né? Por favor, né? Eu ia no bar tomar um negócio, um saquê era no Japão, um saquê chinês. E aí ele começava a falar de dragão, ninguém aguentava. O cara adorava dragão, né? E aí, um desses dragões bem importantes da região lá, que morava naquela região, né? Um dragão do ar, porque dragão é assim, é da terra, mar e ar, né? Tipo exército, tem a terra, mar.
E aí um desses que era voador, que eram bem importantes os dragões voadores, né? Ficou sabendo desse cara que adorava dragões e bota no dragão, não sei o que, e disse, puxa, né, alguém gosta de mim lá embaixo, nesses seres humanos. E aí, o que aconteceu? Ele foi lá e deu um rasante e foi entrar na casa desse professor, o estudante de CNV, né, que diz que adorava dragão. E aí quando ele adentrou na porta, entrou a cabeça para dentro, né, e o cara viu aquele dragão, né, o dragão tentou entrar por uma parte, a cola por um lado, a cabeça da porta não entrava, mas o cara viu e saiu correndo pelas portas do fundo, né, apavorado, né, acionando o mecanismo de fuga, ataque e fuga, né, bem reptiliano, apavorado, medo, raiva, né, para nunca mais. E a história acaba aí, gente. Mas vamos lá. Tem uma moral da história. E a moral dessa história é muito interessante, porque ela diz assim, essa pessoa, ou ela não conhecia de fato o que eram os dragões, ou ela não tinha capacidade, conhecia teoricamente, mas não tinha capacidade de gostar, de se conectar, né? Corporalmente, emocionalmente, que tem a ver com a tradição antiga do coração, com aqueles dragões. Até porque, eu vou dizer para vocês, não é fácil mesmo conectar com os dragões. Mas essa história, se a gente explorar e trazer outros arquétipos tão importantes da tradição dos dragões, eu até aproveito e convido vocês para assistir a nossa aula gratuita, aberta, né, que é Como Domar os Seus Dragões, né, lidando com a raiva, está lá na Universidade do Ser, está no Instagram ali. A tradição arquetípica dos dragões é um grande ensinamento, porque ela vai falar de uma dimensão interna, acima de tudo. Aquilo que a gente vê fora tem a ver com espelhamento, e que provoca os nossos medos, a nossa raiva, provoca as imagens, e o mais importante é a gente ver que imagens são essas. Por que essas coisas provocam isso? Então, que dragões são esses que eu vejo, né, na minha companheira, que eu vejo na sogra, que eu vejo sei aonde? Que parte, que dimensão ele está dentro de mim, esses dragões? Esse é um ponto importante. Mas essa é a história. CNV, eu formei em 2005, né, com Marshall Rosenberg, de lá para cá muitas fichas caíram, né? Quanta coisa a gente acaba descobrindo que não só a agressividade diretamente expressada, mas também a indiferença, o boicote, a corrosão das relações, uma série de estratégias de reclamação, acusação, puxar tapete, né? A gente vai vendo que é muito mais embaixo as estratégias que a gente utiliza. E a princípio, uma pessoa que olha pra gente diz assim, nossa, né, você é cheio de defeitos e problemas, não? Você é mau, você é isso, você é aquilo. Essa é uma coisa muito comum que as pessoas colocam. E pior, a gente acaba achando que a gente tem de fato uma parte muito defeituosa, que a gente é isso, a gente é mesquinho, a gente é esse ataque e defesa, né? Isso é muito ruim, porque aí a gente perde isso que eu quero falar com vocês hoje, que é a dimensão sistêmica e a dimensão mais profunda das relações e conflitos, que tem a ver com a força que o nosso coração, enquanto core, não enquanto romântico, enquanto core, enquanto núcleo, ela herda da natureza, dos antepassados e da vida. Agora, o que é CNV, propriamente, se eu fosse definir? Tem muitas formas de definir, todas muito corretas, mas algumas um pouco mais superficiais. Então, CNV é um método, sim, um método relacional, um método para conflitos. Agora, não é só um método, né? Isso eu trabalho muito. Não posso olhar apenas como uma técnica, e isso tem acontecido, as pessoas pegam e dizem, vou jogar uma técnica sobre alguém, e aí eu pergunto para o aluno, o que você quer fazer com isso? Você quer transformar alguém? Você quer aliviar alguma coisa com isso de uma forma artificial? Você quer mudar condições externas? E quando eu quero mudar condições externas na outra pessoa, isso já tem um tipo de fracasso do amor aí dentro. Isso é bem também sistêmico, né? Mas isso é a própria CNV. Então, CNV ela tem um método, uma riqueza de possibilidades de métodos. Metodós do grego é caminho,
Porque não adianta eu saber que eu preciso de paz, eu preciso disso, daquilo, eu estou perturbado ou tenho violência. Não adianta eu estudar tantas teorias. Isso não tem, de fato, o caminho. Então, por isso que é método. Porque, no sentido muito de tomar um caminho. Não no sentido de aplicar uma técnica sobre alguém, no sentido de corrigir, transformar, no sentido de modificar. Porque aí dentro tem a não aceitação, né? Não também sufocar, que na visão da ajuda errônea, neurótica, é a ajuda sufocante. Eu quero ajudar alguém fazendo por ele, eu não respeito a autonomia dele, eu não confio que ele tenha forças, então eu diminuo ele, e isso é uma situação muito difícil nos relacionamentos. Então, ela é um método, sim, mas é mais, é uma filosofia aplicada. Filosofia aplicada também é uma expressão que Bert Hellinger utiliza na obra Ordens da Ajuda, que é uma obra muito importante. A gente trabalha trabalhando muito com ajudadores, cuidadores, professores, terapeutas, né? E ele diz que a constelação familiar é uma filosofia aplicada, acima de tudo, né? Interessante. Filosofia como uma sabedoria, eu acho que sabedoria de vida, uma sabedoria das relações, uma sabedoria que envolve, acima de tudo, o que Hellinger chama como ponto essencial do trabalho dele. Qual é? Pelo menos está em algumas obras, né, como Ordens da Ajuda. A percepção, a consciência, o que eu vejo, né? Isso é CNV também, de alguma forma. Então a gente conecta mais claramente com o CNV. Uma filosofia aplicada é como eu vejo, é um aprender, reaprender a ver o que é uma relação, o que é a minha presença diante do outro, o que é a relação, o que eu carrego. Olha que interessante, o que eu carrego, o que é a relação em si, e o que é isso que eu chamo de outro. Por que é assim? Que imaginário é esse? Que concepção é essa que dá esse sentido ao outro? Então, uma filosofia aplicada. Mas é um modo de comunicação? Sim, é um modo de comunicação, é um aperfeiçoamento, aprimoramento, tem a parte que a gente trabalha os skills, né, as ferramentas de comunicação, e aí ele também é, terceiro ponto, modelo de comunicação, onde eu preciso saber, em primeiro lugar, que comunicação não é apenas, eu já tenho que aprender isso antes, que não é apenas falar, e é ouvir, professor, ouvir também, mas não é só isso. Comunicação é uma forma de falar da própria qualidade da presença na relação. É a qualidade relacional, que se manifesta de vários formatos. Eu não preciso falar para comunicar necessariamente. Né? Tem situações que é melhor nem falar. Vou dizer, né? Se você botar na sua linha de frente essas personas aqui, então eu digo melhor não falar, porque você entrou nas personas que são muito fortes, né? Muito legal, muito porrada, né? Mas são personas que elas não têm muita polidez, não. Elas não atuam muito com o coração, né? Então, modo de comunicação, ferramentas de comunicação, compreensão de software. É muito bom essa linguagem do software, porque esse software ele tem a ver com uma linguagem que eu aprendi, com uma inteligibilidade, né? um mundo próprio que eu fui aprendendo, que eu fui eu fui vivenciando, de que aí eu reproduzo esse mundo. Agora você imagine se eu não tenho consciência, percepção desse padrão, desses padrões que eu carrego. E um desses padrões é um padrão, por exemplo, de eu preciso conseguir as coisas de uma forma brigando, acusando e reclamando, porque é assim que se consegue. Eu aprendi assim. Que difícil, porque o estresse é muito grande, porque o outro vai olhar isso como agressão. Oh, meu Deus, quando eu me lembro das armadilhas dos meus alunos, as nossas armadilhas, né? Dói, porque são muitas armadilhas. A gente tem que conversar mais sobre essas armadilhas da comunicação, os obstáculos da comunicação. E aí o ponto-chave, que também tem que ser muito trabalhado, porque na verdade não é tão compreendido, é o que é de fato uma relação baseada em diálogo. O que é de fato diálogo? Né? Como eu trabalho muito também com mediadores e essa área toda, né, de comunicação não violenta, mas mediadores, etc., na justiça, eu brinco com o pessoal, vamos trabalhar só duas coisas, só duas palavras. O quê? As mais preciosas, mais difíceis, fácil entre aspas, né? Fácil de entender, fácil mais ou menos de entender e muito difícil de praticar.
Isso a gente pode conversar hoje, que são os pilares do diálogo, né? E vocês já sabem, que é a famosa escuta. Então, nessa comunicação, a escuta, ela tem um papel que transcende a ideia de comunicação. Transcende e se torna toda a prática, junto com a outra pilar, né, para montar essa coisa do diálogo. É muito mais de, vamos dialogar. É muito mais do que uma cultura de, vamos pacificar. É muito mais eu quero agora ser bom. Né? É muito desafiador entrar em diálogo e tão potente ao mesmo tempo. Né? Mas então lá, a gente falou de método, a gente falou de filosofia aplicada, a gente falou de modelo de comunicação, agora vamos falar assim, cultivo e desenvolvimento da consciência. A gente citou isso, né? Percepção, essencial, o que é o essencial, o que eu carrego como essencial, como eu me afastei do essencial, tem a ver com o coração, na tradição do sistema interno que eu trabalho há um bom tempo tem a ver com self, né? Self é o core, é o que é o elemento, a dimensão mais central, que é o maestro da nossa subjetividade, da nossa multiplicidade da nossa mente. Né? Então, como eu cultivo, e se eu tenho noção de que isso é tão importante, para se eu quero transformar de fato a conflitividade e quero ter mais consciência do meu desenvolvimento, e quero ter lucidez na vida, quero olhar mais claramente as coisas. Então, desenvolvimento e cultivo, como uma planta, né, cultivar, praticar, da consciência, né, da percepção, do olhar, e aí envolve emoção, sentimentos, né, emoção, sentimentos, sensações, que é esse bloco que eu trabalho muito, né, sensações, sentimentos e emoções, que é um bloco difícil de trabalhar, porque ele foi abandonado na nossa tradição. A gente trabalha pensamento, a gente trabalha ferramentas técnicas, mas o bloco, que é unitário, sensação, sentimento, emoção, onde é que ele foi parar? Como é que se trabalha isso praticamente, metodologicamente? Então, desenvolvimento da consciência e cultivo. Isso é só na CNV, com as dimensões, alguns toques sistêmicos. Consciência, alguém pode pensar, é racional, é mais da inteligência. Então, eu coloco consciência, coração, né, e ação. Porque comunicação, para Marshall Rosenberg, já incluía a ação no mundo, como eu ajo, né? Okay? Então, a própria comunicação é uma qualidade de relação, como eu falei, já está aí dentro. Então, consciência, coração e ação. E a gente poderia dizer até um desabrochar do sujeito para tornar a vida, tomar a vida, transformar essa vida, no modo de sentido de que tomar essa vida como ela veio para mim. Aí a dimensão sistêmica também, ou seja, a vida vem para mim da minha mãe, né? As mães aí vêm, né? E a gente vem dessa força ancestral e vem com traumas e tudo mais. Então, eu não posso querer só no pacote que eu recebo a pessoa como casa e ela quer só o bonitinho, assim, um cara certinho, bonitinho, que não faz nenhuma bobagem. Então, só que no pacote vem junto todas as sombras, vem o pacote, vem sogra, sogro, vem tudo isso aí, vem a família do outro, né? Esse pacote aqui, da ideia de tomar a vida como ela vem, é um grande desafio, porque vem também coisas que eu estou fugindo dela. E estou reclamando e acusando, e estou na carência, por exemplo, né? De que ela não me deu. Isso tudo tem muito a ver com mãe. Olha, tem muito a ver com a nossa mãe. Né? Então, não tem como... Depois, em 2009, eu fiz uma formação internacional em constelação familiar, em 2014, a sistema interno. É impossível olhar a pessoa individualmente. Então, os desafios individuais, da responsabilidade da sua autonomia, do seu eu, você é um eu, sim, mas a gente é uma dimensão relacional, a gente carrega essa dimensão relacional de uma forma super intensa, né? E aí tomar a vida como ela vem e retornar a esse centro. Por isso que o Rosenberg dizia lá, o que é a CNV? A comunicação compassiva, né? Isso tem a ver com um retorno. Por que retorno? Porque a nossa sociedade se afastou muito. E aí gera um software que na verdade tem uma dimensão de padrão, de condicionamento, desde uma longuíssima história que a gente trabalha com os processos de desenraizamento do neolítico e tal, né, de patriarcado, de visão de separatividade entre eu e outro, ancestrais, natureza, né? São uma série de coisas. Quando ele diz o coração, gente, é uma longa tradição, uma longa história que tem por trás, que é a ideia de retornar ao algo essencial. Retornar aquilo que pulsa, e que ele diz literalmente, aquilo que está vivo em nós.
Mas o que está vivo em nós, às vezes tem capa de raiva, de mágoa, de medo, de irritação, né? Toda a família da raiva, né? Inveja, ciúme, família da raiva, carência, né? Uma série de dimensões do medo, né? Ansiedade, que é a dimensão do medo, e as famílias da tristeza e as famílias da culpa e da vergonha, principalmente, né? Então, como retornar a essa sabedoria que a gente carrega e que eu vou aprender se eu estou afastada dela onde? Eu brinco com meus alunos assim, ó, professor, eu quero sumir porque eu não aguento mais, assim. Aí eu fico pensando, a pessoa vai para uma ilha, né? Aí a questão é que ela vai sozinha, não, ela vai com a família interna dela. Ela vai com as dimensões que ela está carregando aí, familiar, e vai com a família interna, ela vai com os dragões dela, ela vai com sombra, vai com bicho, vai com tudo quanto é bicho aí, né? E vai com muita qualidade compassiva, lucidez, força ancestral. Porque se vocês pararem para pensar, a gente não tem 30 anos, eu não tenho 30, eu tenho 40, vamos dizer assim, não tem 50. Isso é ciência básica, né? Isso é ciência básica. A gente tem milhões e milhões e milhões de anos, né? Pelo menos como hominídeo, 2, 3 milhões de anos. Mas da onde vem o hominídeo? Vem de outras espécies, a gente tem milhões, a vida tem 3,5 bilhões de anos. Então essa sabedoria, ela é montada não apenas no sistema imunológico, se trabalha isso na epigenética e tudo mais, ela também é passada ontogenicamente, filogenicamente, ontogenicamente, ou seja, ela é passada na qualidade do cultivo do humano. As sabedorias relacionais, vamos traduzir um pouquinho, professor, mais, tá? Sim, a gente carrega, né, ferimentos e traumas dos ancestrais, ok? De pais, principalmente, tá? Na verdade, isso também tem que ser desmistificado. A gente não carrega o trauma. O trauma não existe mais, porque já foi coisa do passado. O que se mantém são as condições sensórias, emocionais, que vêm como memória. Mas o fato não existe mais, aquilo morreu totalmente. Se a gente soubesse isso, não apenas racionalmente, mas trouxesse isso para esse corpo sensório, emocional, do sentimento, emoção e sensação, diluiria muito rapidamente isso, porque é uma consciência racional que entra como um sentir próprio e uma confiança gerada nessa sabedoria que eu estava falando, que é desse self, que é um self, porque self não é ego. Ego é uma visão mais, como eu disse antes, individual, que é uma das armadilhas da CNV. Eu vejo uma pessoa como indivíduo, duas pessoas se relacionando, não vejo os sistemas, né? Self é o eu sistêmico. É uma condição que é a base de todo o surgimento das ideias de ego, que é uma palavra do latim que tem a ver, em vários autores, com essa dimensão mais superficial da minha personalidade. Superficial não é que não é importante, mas ela está mais na superfície, de lógica, os controladores, os nossos protetores, toda essa dimensão, né, que depois a gente faz a conexão com o sistema interno. Tá? E quando a gente falar de coração, Rosenberg, coração, o essencial, né, do amor, as ordens do amor, Hellinger, né, eu estou trabalhando com 3 grandes conjuntos teóricos aqui, gente. CNV, constelações familiares, que é uma dimensão sistêmica, e sistema interno, que é outra ainda, diferente. Mas elas têm alto grau de conexão, porque isso a gente faz, e esse é um grande aprofundamento nisso para compreender as dimensões relacionais, o sofrimento humano, né? As dimensões das personas que a gente carrega, as armadilhas que a gente está preso, a dimensão infantil, né? Ou as crianças feridas. Eu nunca trabalho com a criança ferida, porque isso é um congelamento de uma realidade que teve várias situações diferentes na minha infância, ela é plural, ela não é uma só, mesmo que ela tenha, como diz o Groff, o grande, né? Poxa, o Groff é fantástico, né? O Groff é um gênio, né? Transpessoal, da psicologia transpessoal, né? Eu até tenho um livro que está na internet que tem um artigo dele, é muito massa. Então ele fala das conexões traumáticas e como que isso se conecta às vezes para se apresentar num evento. Mas são várias coisas, então não é criança ferida são muitas crianças feridas, mas também outra coisa que é interessante, as pessoas esquecem. Se você olha mais profundamente, se você vai trabalhar a questão da criança ferida, eu falo isso principalmente para quem dá aula, dá curso, se interessa por esses temas também e sai falando de criança ferida. Armadilha, tá?
Porque é muito importante saber que essas partes que podem formar até um conjunto de infantil, uma história de memória, de padrão de uma pessoa, ela apaga ou ela sufoca milhares e milhares de situações que aquela criança foi acolhida, foi cuidada, a mãe se esforçou, o carinho, ela de alguma forma sobressalta. Né? E por que sobressalta? Porque um ferimento ele sobressalta também para ser curado, para não ser repetido, gato escaldado. Então sobressalta as crianças saudáveis. Então eu sempre digo, pessoal, não é criança ferida, as crianças feridas e as muitas crianças saudáveis que a gente carrega, tá? Bom, isso que eu estou trazendo agora, criança saudável, tem a ver com os sistemas internos para conectar com a visão sistêmica CNV. Armadilhas aí de CNV que eu acho que a visão sistêmica nos ajuda, porque eu sei que várias pessoas aqui gostam de CNV, comunicação não violenta, blá, 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 blá. Ó, muitas pessoas estudam isso e estudam até métodos, mediação, popopó, mas não tem recurso suficiente. Falta recurso, não é econômico. Falta recurso para modificar. Não é modificar, olha que, como é armadilhado as palavras, né? Modificar a pessoa. Não, falta recurso para a consciência dos padrões, para a consciência da história que eu carrego. Recursos de presença. Veja que eu vou insistir em coisas bem essenciais nessa história toda, desses tantos métodos que eu aprendi aí, tá? E eu faço as conexões. Não tem métodos, às vezes falta métodos execuíveis. Aí por que, professor, falta métodos? Vou dizer um motivo, por exemplo. Não tem uma análise da intenção que as pessoas carregam, das decisões que elas tomaram, inconscientes e conscientes. Formam um conluio com o seu paciente, formam um conluio com o seu aluno, né? De não confrontar certas questões que não entra na verdade, porque a verdade pode ser difícil para a pessoa. Então eu tenho que consolá-lo. Eu tenho que ser bonzinho com ele no sentido de que aqui ele tem uma pessoa que vai cuidar dele. Olha as armadilhas, né? Essa é uma delas. Outra coisa que é abandonada, não tem uma boa compreensão do que é uma relação, do que é um relacionamento, do que é uma dimensão da subjetividade, que não é uma unidade. Por isso que a gente trabalha multiplicidade, personas, multiplicidade da mente. Personas, né? Partes, né? Não tem uma visão de alteridade propriamente, né? De como é que eu respeito de fato uma alteridade. A alteridade, gente, é o oposto complementar da identidade. Identidade é eu sou assim, sou igual. Mas não há identidade. A minha identidade, qualquer identidade, o eu próprio, só é formado a partir da relação com a alteridade. E essa identidade só é vista a partir de como eu vejo, da minha identidade. Então eu tenho que olhar ao mesmo tempo para o outro e para mim. E agora vamos lá. Uma compreensão da relação. Como é que não tem? Sim. O que é relação? Não é algo fixo. Não é o que acontece agora, tem uma relação. A relação, e essa é uma linguagem que ajuda muito a compreender, é um streaming. Streaming que você faz, né? Não tem o StreamYard. Você faz o streaming que você joga. São informações e são trocas energéticas o tempo inteiro. Então, nesse reino humano de conexão, e isso vai ser depois a base do diálogo, eu sinto você sentindo a mim mesmo. Olha como isso é importante, cara. Eu sinto a você com os meus pressupostos, minha qualidade sensória, de sensações, emoções, sentimentos, depois vem pensamentos, intuição, as 4 grandes disposições humanas, como Jung trabalha, perfeito, maravilhoso, tá? Mas então eu sinto você sentindo a mim mesmo. E aí o que acontece? Quando a gente principalmente volta para trás, a vida infantil, essa relação ela precisa de um grau de segurança, de confiança, de afirmação, porque ela gera o famosíssimo vínculo. E aí, meu Deus do céu, são obras infindáveis sobre o vínculo. E também sobre o trauma de vínculo, o famoso trauma de apego. Quando tem um trauma, né, travado, né,
trancado, né, travou, né, afeta esse mecanismo desse streaming de o tempo inteiro tá sentimento aqui, sentimento lá, confirmando, tá? Um adulto agindo com o seu self ou com o neocórtex, né, pode ser um protetor agindo com o seu neocórtex, um bom controlador, um gerente, mas que tem sensibilidade, tem alguma conexão com a sensibilidade, ele tem que perceber quando num conflito é acionado uma história que não é presente. É o tempestade no copo d'água. Por quê? Porque mexeu nessa dimensão que a pessoa traz de ferimentos, possivelmente de traumas. A palavra originária é ferimentos do coração, na tradição anterior. Trauma é um termo técnico, mas isso já existia com outras palavras, né? E aí atrapalha, fere esse streaming, e eu retorno, em vez de eu me ficar na conexão totalmente presente com você aqui e agora, respirando, presente, percebendo, aberto, e aí com a qualidade da escuta e da pergunta, que vai ser a base de qualquer método de mediação e da própria CNV, eu não consigo mais ficar e eu entro nas imagens do passado, eu sou capturado por essas configurações, que são figurações, são imagens, que eu carrego, né, que eu não sei, muito provavelmente, né? E aí elas entram como um obstáculo e fazem com que eu me retraia. E aí aqueles mecanismos que vocês já conhecem, eu gosto de brincar também os mecanismos, por exemplo, dos 4C, né? 4C, porque combater, porque aí a pessoa representa um ferimento que retorna aquela dimensão originária que eu já sofri, e eu nem sei disso, né? Por isso que a tempestade, por isso que eu aumento o problema, por isso que eu não tenho qualidade de serenidade, eu perco força, eu perco paciência, eu perco muita coisa quando tem essas dimensões de ferimento anterior, sistêmicos, familiares, inconscientes, conforme o autor que você pegar. A gente pega mais os sistêmicos, internos e familiares. E aí eu vou combater, que é o ataque, mecanismo de ataque e defesa, né? Fuga, né? Passivo e ativo, que é um par complementar, na verdade, do sistema nervoso, tá? É muito interessante, é perfeito, a natureza é incrível, né? Um par complementar. Medo é casado com o quê? Com a raiva. A raiva é emoção quente, medo é emoção fria, né? Mecanismos de fuga, mecanismos de ataque. E aí eu vou combater, os 4 Cs, combater. Ou outra forma é fugir, que é o correr, o segundo C. Então eu corro, fujo, né? E aí é uma situação mais difícil, apavorante, pânico, etc., né? Entro em outras figuras de personalidade. Ou vou tentar consertar, que é o terceiro C, vou consertar a situação, gerenciar a situação no controle, né? Controle, consertar, outro C. Ou congelar, também é outro mecanismo muito comum na dimensão traumática. Então, vê, pessoal, a gente está falando aí de CNV sistêmico, né? A base da CNV conectando com as dimensões, eu estava falando das armadilhas da CNV, e aí trouxe as qualidades da visão sistêmica para a gente aprender que recursos a gente poderia pensar de ter que desenvolver, estudar e praticar, para não derrapar nesse desenvolvimento da consciência aí, que falta uma compreensão mais profunda, às vezes, de a gente simplesmente estudar um método, ler uma coisa, ou desejar ter uma pacificação, né? Então olhar mais para a sua história, tomar a sua história. Agora, se eu fosse dar já falei que a relação não é fixa, ela é um streaming, é uma troca energética. Eu sinto a mim quando sinto você e isso continua. Então, se há um problema, por exemplo, vamos pegar a relação vou pegar um exemplo prático para vocês ficarem mais claros esse trem aqui, tá? Pensa assim, vamos pegar um exemplo de criança e um exemplo adulto. Criança. A criança vem para mim, a minha filhinha. Vem para mim, ansiosa, com medo, bababá, né? Tá ali, vem, eu tô lá quietinho, tô lá, né? Olhando o Instagram e tal. A gente vive na internet, né? Me trabalhando. E aí ela vem gritando, e tô com medo, e não sei o que, e grita. Ou ela vem braba, ou por exemplo, vem com medo e com raiva de alguma coisa. E aí o que é a reação comum das pessoas? Não, calma, não é nada, não faça isso, fique quieto, para aí. Não, que bobagem, né? O que é isso? O que eu fiz quando eu fiz isso? Vamos pensar naquele mecanismo que eu expliquei em relação ao streaming. Eu sinto a mim, sinto você sentindo a mim. E o outro a mesma coisa. E aí começa essa troca e como é que vai ser a relação.
O que eu fiz? Dei uma resposta racional para uma demanda emocional que pede aquela segurança de criança lá. Não dei segurança. Não dei. Eu dei uma resposta racional para uma demanda emocional. 2, eu desprezei a necessidade, que é um ponto-chave em CNV e em tudo na vida. Não é CNV. Necessidade aí com caráter também emocional. 3, eu criei distância com ela. Eu criei distância, porque não é um lugar de confiança. Ela me atingiu, eu fui perturbado, eu não consegui o streaming, porque eu trouxe a minha perturbação, a minha irritação, e bloqueou. E talvez eu nem tenha visto que eu acionei os meus mecanismos protetivos, que são desconectivos. Tá? Então, o que eu deveria fazer, querido? Chamar, olhar, se virar para a criança, abrir, respirar, porque isso é para tudo, né? Porque a gente volta para tudo, volta para a respiração. Respiração é o segredo milenar, né? Mindfulness, o diabo a qual todo mundo trabalha. Isso aí é um trem fantástico, como diz os mineiros. O que eu devo fazer? Olhar para a pessoa. Por isso que a gente trabalha no nosso curso um método de escuta sistêmica, transformadora, que tem a ver com escuta compassiva, tudo isso aí. Então, olhar para a pessoa. E aí, quando eu for conectar com ela, eu vou dizer, poxa, você está com medo? Olha o que eu fiz. O que eu tento ensinar há 17 anos com a CNV. Você, na relação, principalmente em ameaça de conflito, você não entra com a afirmação, você entra com a pergunta. Você respira, você tem uma conexão daquilo que a gente falava no início de presença e corpo, e isso é a base para montar o que se chama dia, que é o streaming. Dia, em grego, é streaming. Dia é atravessar dados. Streaming é atravessar. Dia, de logos, é o sentido, mas o sentido com presença, sentido e palavra. Então, para ver isso, depois o pessoal, mais tarde, a ciência vai criar mil coisas. Agora está na moda a corregulação e nervo vagal e papapá, cheio de história aí. É legal, porque confirma o que já tem. Todas essas tradições que já tem isso, só que de outras palavras, né? Então, esse streaming tem a ver com a corregulação, porque eu ajudo a corregular a criança. Com a minha regulação, com a minha presença, com a minha parada, desaceleração. Isso é método. Então eu tenho que treinar, isso é método, né? Não é uma teoria, ok? E aí eu olho para mim, sinto a mim, sentindo ela, e aí ela vai sentir a ela, sentindo a minha segurança e corregula, entende? Então, claro, a live é curta aqui, eu estou resumindo, né? Então, e aí perguntar, e aí você sente isso, e aí na parte objetiva, vamos junto ver o que é. Quando é um casal, aí o bicho aí o bicho pega, o casal, esse bicho, vem tudo quanto é bicho aqui, a gente, né, a tendência é esquecer toda essa sabedoria, essa presença. Então por isso que a gente trabalha muito questão de presença, de consciência, né? Daqui a pouco entra aí a Elza da Universidade do Ser, né? Para me dar, porque eu não estou conseguindo nem ver direito aqui, tem um pessoal colocando várias coisas ali, né? Eu me lamento que eu não estou conseguindo assim, mas a gente talvez até pudesse, sim, perguntando ali sobre o curso do CNV, Tatiane, a gente está nessa live também já anunciando, né, para amanhã a inscrição, início da abertura de inscrição desses CNV sistêmico, exatamente esse curso que ele envolve uma conexão de umas bases mais profundas, né? Com exercícios também profunda mesmo, da CNV, da comunicação não violenta, não como apenas um método, mas tudo isso que eu falei no início. E aí a gente entra com uma visão sistêmica no sentido mais amplo da palavra, porque sistêmica vem da teoria de sistemas, até usado nos ecossistemas, onde eu não vejo mais as coisas isoladas. Aí eu trabalho a questão das constelações familiares, é uma inspiração das constelações familiares aplicado no foco da própria CNV, da relação, do diálogo, né? Por que muitos bloqueios você não vai entender ali sem entender a visão sistêmica, né? E fica muito difícil compreender às vezes uma situação, porque que a pessoa fica derrapando no conflito. Por exemplo, pessoas procuram conflito. Porque ela é má mesmo, né, professor? Não, porque conflito é um sintoma e tem a ver com ferimento, tem a ver com forma de abrir.
E há uma tendência de toda ferida de abrir, de movimentar, porque a vida é movimento. Uma relação que se congela acabou. Então, o movimento é muito importante, né? Então, vários conceitos que vêm da dimensão sistêmica, como os ancestrais, a conexão das ordens do amor, da pertença, como você se sente pertencente, como é que está essa relação no nível do equilíbrio do dar e receber, né? Você sente qual o seu papel no seu trabalho, a hierarquia, né? O lugar na família, coisas que nos ajudam, os ferimentos da ordem sistêmica, nos ajudam muito a ampliar a compreensão de uma comunicação não violenta e resolução de conflitos e tudo mais. Isso é muito útil. As pessoas costumam usar mais isoladamente, porque você se sente mais seguro. Então você usa, né, constelação para algo, você usa CNV, para outro você usa em sistema interno, você usa algo de Jung, de Reich, né, que é outro ponto bem interessante, que eu também fiz 7 anos de formação na terapia corporal, que é a ergonomia reichiana. Né? Esse é um ensinamento interessante também da corporal, que a gente descorporifica o conflito. Então também não pode. E aí, Tatiane, o curso tem a ver com isso, né? Com essa complementação, mas mais sistêmica, né? Da compreensão da comunicação não violenta. No caso dos sistemas internos, eu tenho uma família interna. Isso para mim foi uma grande descoberta, que eu fiz um curso, né, alguns anos atrás com o pessoal de Nova York. Porque não é só a família de origem que ela está montada dentro de mim, com principalmente mãe e pai e tudo que aconteceu e as demandas que eu trago, que faltou, né, as desordens do amor e do vínculo e das dimensões traumáticas. Eu tenho uma forma organizativa própria minha, né, mas que tem padrões mais gerais. E esses padrões que a gente estuda com o sistema interno, em geral a gente vai falar de protetores, controladores, a gente vai falar de crianças feridas, e aí eu vou trazer também crianças saudáveis, e vai falar desse foco mais profundo que está tanto na CNV, quanto nas constelações familiares, quanto no sistema interno, que é o ponto mais forte de conexão, que é o retorno ao self, ou coração, né? Que é uma tradição que vai falar do núcleo, do acordo originário, da consciência originária, do mais essencial. Então, esse self é a dimensão que se conecta à força dos nossos ancestrais, aquilo que eu falava que o nosso corpo não tem 40, 50 anos, ele tem milhões de anos, mas como é que eu tomo consciência disso? Como é que eu me assento nessa presença? Né? É muito importante porque esses métodos eles falam muito dessa dimensão de consciência, de presença, de qualidade própria, de estar na vida. Né? Então, o CNV sistêmico é uma conexão que a gente faz com esses... CNV, mas ampliada e aprofundada com essas dimensões dos sistemas, e aí que dá uma qualidade muito, de fato, muito, muito profunda mesmo, né? Para compreender principalmente os relacionamentos. Porque o foco é isso, a vida contemporaneamente é compreendida como relação. O que eu entendo por relação? E aí o diálogo é a relação mestra. Mas aí se eu tenho muitos obstáculos da escuta, e eu não sei, eu acho que esses obstáculos são questões morais, e o outro tem obstáculos na escuta, eu acho que são questões morais, porque ele é ruim, ou patologizantes, porque ele é neurótico, ele é isso, ele é aquilo, né? Não, eu tenho que entender isso nas ordens das necessidades, dos sentimentos, dos bloqueios energéticos. Bloqueios energéticos não tem energia para fazer. Então eu tenho que investigar esses bloqueios da escuta, não só no sentido de que a pessoa não falou isso, ela não me ouve, ela não faz isso. Como ela está se organizando para sobreviver. Que partes delas estão mais presentes nessa vida. Eu tenho que aprender a identificar com que parte eu estou conversando da pessoa. Em geral, tem uma parte mais frequente, que é uma parte controladora. Né? E quando ela é ferida, que parte ela aciona dessas dimensões sobrevivenciais ou adaptativas, como a gente chama, que vem de uma dimensão de criança e talvez não tenha sido ainda digerida, assimilada, e ainda é muito presente. A pessoa então fica naquele ciclo vicioso do casal, que fica no ferimento, né? Um fere o outro, aí fere, né? E é um ciclo que parece que não tem mais chance, porque provoca essas crianças feridas, né? Esses protetores. Falta o que aí? Não tem aquela conexão fundamental que o Rosenberg, de uma forma mais simples, chamava desse retorno a uma comunicação compassiva, e que a gente chama esse retorno de uma percepção, de uma consciência do self, de um assentamento no self, e que a gente conecta também com o famoso amor corajoso. Né? O amor corajoso
essa parte que tem a ver com assumir a minha própria vida, né? Tanto enquanto sombras e poder transformar essas sombras, porque as sombras que eu carrego também são possibilidade de crescimento e transformação. Como diz o Rumi, por onde entra a luz num ser humano, não entra pela inteligência ou por uma visão espiritual apenas, mas entra pelo ferimento dele. Agora, o que eu faço com o ferimento? Então, a visão sistêmica, ela me ajuda a isso. A Elza deve estar, eu estou esperando ela entrar aqui para explicar mais sobre essa questão do curso, e aí também vai ficar gravado aqui. Eu vou esperar ela pedir para entrar aqui, porque aí a gente vai falar mais sobre o curso. O curso abre a inscrição amanhã, né, pela Universidade do Ser, que é uma parceria que eu faço com o pessoal da Universidade do Ser, né, e ele vai do dia 19, ao vivo, né, ele vai do dia 19 até o dia 24, é de segunda até sábado, né, no horário da tarde, das 15 às 17 horas, né. Oi, a Elza está aqui, vamos ver como colocar ela no... Eu não estou conseguindo colocar a Elza aqui. Elza, pede para entrar aí, porque eu não tô conseguindo aqui botar tu nessa... Tem que fazer o pedido aí para entrar, tá? E aí de 19 a 24, mas quem perder a aula pode assistir depois, porque fica gravado. Aí a gente tem Elza vai falar uma série de bônus ali, livro. A gente tem também uma aula extra, são 6 aulas mais 2, na verdade, uma de meditação e contemplação, de oração, que é mais prática, né? Mais uma visão sistêmica. A outra é uma aula de perguntas e respostas, bem super interativa, totalmente de interatividade, né? Que vai ser à noite, tá? E a gente tem uma cartilha também, um material super legal, a pessoa tem acesso ao curso durante um ano, né? E aí a gente vai colocar o link para vocês aí logo seguido. Estou esperando a Elza me pedir para entrar, porque eu não sei colocar ninguém aqui dentro. Tá? Então o curso trabalha basicamente isso, né? Cada encontro ele tem uma temática, né? Ele tem uma temática aí. O primeiro ele fala de reconexão consigo mesmo, do conflito, perceber a desconexão, né? E aí a gente vai analisar a questão da intuição que a gente carrega. A gente vai o espelho conflitivo, que é a questão da sombra também, como a gente projeta as nossas coisas, a importância da própria agressividade, como a gente usa a agressividade, também é uma coisa super importante para ver. Elza está dizendo, arrasta não tô conseguindo ver aqui, Elza. Não estou conseguindo entrar aqui no teu... Vou ver se eu consigo aqui. Elza, sai e entra novamente, que aí entra a solicitação, tá? Estão pedindo aí para tu sair e entrar, porque aí vai aparecer a solicitação. Mas não tá, porque não apareceu aqui, tá bom? Aí, outro tema que a gente trabalha no curso é essa dimensão do que é o streaming, do diálogo, da relação, né? Como se colocar para além do certo e do errado, as potências da CNV, da comunicação não violenta, os bloqueios da escuta e da presença, o uso de bonecos, isso é super importante, quando a gente conectar o sistema interno, a gente precisa trabalhar os bonecos para representar o nosso sistema interno, os protetores, as crianças, os nossos partes mais agressivas, os dragões, a parte crítica interna, procrastinador, né? A gente também trabalha os dos bonecos aí, né? A gente vai exercitar o famoso método dos quatro passos, né? Que é algo que é bem tradicional, mas a gente precisa aprofundar. Fazendo exercício, a pessoa ela mostra como que ela se comunica, e aí a gente faz o exercício, né? E aí esse é um ponto. Oh, a Elza entrou aí, ó. Fale aí, Elza. Passo a bola para tu falar um pouco mais do curso aí. Eu estava falando do conteúdo, os 4 passos, a escuta transformadora, a visão sistêmica das relações familiares, a visão sistêmica dos sistemas internos, né? E aí, falei muito demais. Fale você sobre
sobre aí o curso que nós vamos lançar aí, maravilhoso, super acessível, né? Cheio de bônus. Boa noite, como vai? Boa Tudo bom, noite. professor? Só Tudo consegui chegar bem. agora. Uma alegria estar Ó. aqui. Boa noite, vocês. Tudo bem? Ah, então, eu estou super animada aí com essa nova versão, né? Na verdade, a gente já tinha o curso de CNV Sistêmica, então estou avisando porque eu já vi que tem alunos aqui. O que a gente tinha foi gravado em 2018, então a gente agora vai fazer uma nova versão, não só com uma qualidade de som e imagem melhor, mas também com conteúdo ampliado, né? Com essa visão dos sistemas internos familiares, sistemas familiares internos, né? Que o senhor vai incluir agora nessa versão. E o curso tá. Se o primeiro já era bom, a gente estava muito receoso, assim, sem querer, muito apegado. Na verdade, não é receio. A gente estava muito apegado. Ai, obrigada, Rayana. A gente estava muito apegado à primeira versão do curso, porque é muito bom. Mas a qualidade de imagem e de som não estava boa, porque era tudo mato quando a gente começou a fazer isso, né, professor? Aqui no online, era tudo mato ainda. Então agora a gente vai regravar com a qualidade de som e imagem melhor, com conteúdo também aí mais enriquecido, né, pelos estudos, pelas pesquisas do professor aí durante esse tempo. E vai ser muito legal ter vocês com a gente. Olha, a Rayana está aqui dizendo que fez o primeiro. Vera, venha-se embora, Vera. Acho que é isso, né? Que o senhor quer mais de mim. Não, tá ótimo. Legal. E eu acho que uma das coisas legais também, a gente tem bastante teoria, mas a gente tem exercícios, né, dinâmicas e muitas questões que envolvem muito você se concentrar. Vocês vão ver ali na questão das orientações que a gente dá, né? Como é que funciona uma coisa teórica para ser cotejada com a prática, né? Isso é muito importante. E aí a parte também, obviamente, de chat, perguntas e respostas, ela vai ser crucial aí dentro porque a gente tem, principalmente na parte dos exercícios de CNV, os exercícios meditativos, sistêmico também, mas exercício interativo de CNV, isso é bem importante que a gente já vá pensando os casos, né? E aí trazer casos, trazer frase, a gente vai fazer análise de comunicação, isso vai ser bem importante, análise prática mesmo, também de ferramentas, a análise emocional, a dimensão sistêmica, acho que vai ser muito massa, a gente está bem Bem empolgado animado. aí, pessoal. É. Público-alvo. Público é quem quer aprender a se relacionar melhor, quem quer aprender a usar os conflitos, né, como uma fonte de aprendizado. Esse é o público. E aí, Uhum. uma coisa que eu acho importante, professor, eu cheguei depois, não sei se o senhor disse, que não é preciso ter conhecimento de CNV, né? Isso. Não é necessário ter um conhecimento de CNV. Claro que sempre é bom, assim, porque a gente também aprofunda algumas coisas, né? Mas a gente sempre começa da base, porque eu acho que CNV não é uma coisa tão simples quanto algumas pessoas falam, sabe? No sentido né, de mera técnica. Então a gente sempre inicia da base mesmo, porque às vezes a pessoa que já fizeram o curso vem fazer comigo e vem outras coisas, né? Uhum. E vai ter um Então a gente. manual também, né? Que em maio a gente vai liberar o manual do CNV, que também vai dar um chão legal. Gratidão, professor. Gratidão também, Obrigada. Elza. Muito bom, né? A gente está embarcando nessa aventura de novo. É, muito bom aí. Grata também a todos que estão nos assistindo aí. Já fechou mais de uma hora, eu acho que ele vai cair, né? Não, ele não O... está caindo mais, não. O Instagram tá bonzinho agora. Ele Eles fica quanto até. tempo? 2 horas, Ai, 3 horas? não tem muito tempo assim estabelecido, mas eu já vi lives que ele tá deixando, ele não tá mais caindo com uma hora, não. Nossa, Então eu vou passar a palavra para tu falar dos conteúdos, agora tu fazer uma palestra aí. não posso não. Não O é? senhor Tu vai falar do é o dono. Mahalila. Já vai falando de outras Ah, coisas, já né? vai falando de outras coisas, né? Que eu acho que Vocês isso é legal, tiverem porque a gente perguntas. poder conectar métodos diferentes, né? Eu acho que essa, para mim, é uma das coisas que mais me interessou, porque a minha base sempre foi a base inicial sou da filosofia, conectar isso e ver o sentido disso, né?
Porque as pessoas trabalham coisas desconectadas. Esse é um problema muito sério. Você aprende uma técnica, principalmente eu trabalho muito isso com terapeuta e psicólogo, tá? Eles aprendem, né? O pessoal aprende o mediador aprende uma técnica, né? E acha que tem o leito de Procusto, que a pessoa tem que caber naquela técnica, mas não é. Não dá, porque técnicas foram criadas em momentos específicos, dentro de área específica, por exemplo, CNV. Onde é que está a dimensão corporal na CNV? Onde é que está a dimensão sistêmica? Então você vê que falta coisas dentro dos métodos, e você não tem que partir do método para a pessoa. Você tem que partir da presença do encontro, da relação. Os instrumentos, eles vêm em segundo lugar. As ferramentas, os skills, eles vêm em segundo lugar. Tem uma presença originária que tem que ser vista e trabalhada, né? Esse é o ponto dos mais importantes, que as pessoas perdem isso. E aí, por isso que é importante a gente ter uma visão mais ampliada e aprofundada, porque aí você tem ferramentas diferentes, mas você sabe qual é a essência. E a ferramenta, ela complementa. Não é o contrário, você dobrar, né? O leito de Procusto era aquele cara que era muito grande, ele botava no leito e cortava as pernas, né? Aí, se ele era pequenininho, esticava com a corda e o cara cabia. Isso as pessoas fazem o tempo todo, caramba, por causa que elas aprenderam um método, né? Ou mesmo 2 métodos, mas elas têm que colocar dentro daquele método. E aí não é assim que funciona. Né? Não é. É mais complexo a situação dos relacionamentos. E essa sua sacada mesmo né, de trazer, porque é meio que um treino na percepção, né? É um treino na percepção, é o que a gente estava conversando hoje. Só a CNV eu consigo perceber a questão da necessidade, das emoções, do pedido, mas aí com esse aporte, né, que o senhor traz da CNV sistêmica e dos sistemas familiares internos, né, que dentro e fora, né, a família interna e a família externa, a gente consegue olhar com um pouco mais de profundidade, para além das necessidades, para além, né, das emoções. Qual é a dinâmica inconsciente que pode estar rolando ali e a gente não percebe porque a gente não conhece, né, essas outras vertentes. Tá bom? Maravilha. Gente, obrigada, boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. A gente segue. A todos. Como que eu faço aqui agora? Eu posso só sair, porque quem vai gravar é tu, né?